Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje o tema é erro do tipo e erro de proibição. A gente vai tratar esses dois institutos e conceituá-los, né? Vamos começar o nosso estudo falando do erro do tipo. O que significa isso juridicamente? O erro do tipo é uma falsa percepção da realidade fática. O sujeito pensa que é uma coisa e é outra. É uma falsa percepção da realidade por parte do agente. Quando esse erro recai sobre as elementares do tipo penal. Né? Então, isso é erro do tipo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que João subtrai coisa alheia móvel, mas olha a circunstância. João está andando na rua, imaginando ver umas coisas jogadas no chão, os materiais de construção ali, ele acha que é coisa abandonada. E na verdade era um material que José estava utilizando para reformar sua casa. Veja que João não sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel. A gente tem lá o artigo 155, que é furto, né? Subtrair coisa alheia. Esse alheia aí, acontece um erro do tipo do elemento que compõe o tipo, no núcleo do tipo, né? Então, percebe-se que João, quando pegou aqueles materiais na rua, abandonados, ele achava que estava abandonado. E, na verdade, ele estava subtraindo coisa alheia móvel. Ele teve uma falsa percepção fática da realidade. Isso é um erro do tipo, porque ele não tinha a intenção de furtar. Na cabeça de João, aquilo lá era abandonado. Porém, José estava usando para reformar sua casa, estava fazendo uma reforma em sua casa. O erro do tipo existe, então, pessoal, é importante memorizar isso. Quando existe uma falsa percepção da realidade fática, o agente não sabe o que faz. Tá? Um exemplo do João, o João não sabe que subtrair coisa alheia móvel, que estava subtraindo coisa alheia móvel. O agente imaginava que a coisa não era alheia. Tá vendo a elemental do tipo aí? Não imaginava que estava praticando um furto. Isso é erro do tipo. Quando recai sobre quando uma elementar do tipo é ignorada. Acontece o erro do tipo. No erro de proibição, que a gente vai falar aqui nesse vídeo também, o agente percebe a realidade, ele equivoca-se exatamente sobre a regra de conduta. Ou seja, ele sabe o que faz, porém o erro recai não sobre o fato, mas sobre o erro recai sobre a ilicitude. Então, a gente sabe o que faz, porém, num erro de proibição, às vezes ele vai achar que o que ele está fazendo vai ter um aparato legal, vai ser justificado pela lei. Por ignorância da lei, né? E a gente vai ver isso no artigo 21, né? No erro de proibição. E por achar, pelo achismo, né? Que o que ele está fazendo, às vezes na cabeça dele está achando que é uma legítima defesa, ou um estado de necessidade, ou um estrito exercício do dever legal. Então ele começa a achar que ele está amparado na atitude errada que ele está fazendo, entendeu? Isso é o erro de proibição. Eu fiz um esqueminha aqui, pessoal, que é o seguinte, aqui não sei se dá para ver, na próxima eu vou ver se eu faço uma cartolina, que é assim, o erro do tipo ele se divide em essencial e acidental. O essencial se divide em evitável e inevitável. Aquele erro que é inevitável e aquele que é evitável. Então, a gente tem o excusável, que é o desculpável, e a gente tem o erro do tipo inexcusável, que é indesculpável. Isso tudo está dentro do erro do tipo essencial. E a gente tem o erro do tipo acidental, que aí ele se desdobra em 5 categorias, que é o erro acidental sobre o objeto, sobre a pessoa, aí a gente tem os aberratio, que é sobre a execução, resultado diverso do pretendido, e o erro do tipo acidental sobre o nexo causal.
São 5 categorias do acidental, tá? E o erro de proibição a gente vai ter o direto, o indireto e o mandamental. E a gente vai falar sobre todos esses institutos agora, o erro de tipo e o erro de proibição e suas demais vertentes. Bom, a gente vai começar falando aqui, pessoal, sobre o erro do tipo essencial, tá? O erro do tipo essencial recai sobre os dados principais sobre o tipo penal. E tem previsão legal, tá, pessoal? O artigo 20, caput, vamos ler aqui, ó. O que o artigo 20 fala? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Esse aqui é o caput que fala sobre erro do tipo. Mas o que é o erro do tipo essencial? A doutrina conceitua o erro do tipo essencial da seguinte maneira: esta espécie de erro, o agente se engana ou erra sobre o elemento. Ele imagina ou erra sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Um exemplo para elucidar aqui. Um caçador, aquele exemplo clássico, esse exemplo é até parnasiano, né? Acho que até Rui Barbosa, quando estava estudando direito, viu esse exemplo. Porque ele é muito antigo, ele não é clássico, é um exemplo velho. Eu até penso, pessoal, mudar exemplos assim, começar a ter exemplos novos nos códigos penais comentados, porque essa do caçador, eu acho que já era velho na época do Rui Barbosa. Mas é um erro do tipo acidental, essencial. Vamos lá. O caçador atira contra um arbusto, pensando que ele está escondendo um animal, né? Percebe que o caçador ali não tinha intenção de matar alguém. Ele chega lá no arbusto para olhar, ele tinha matado um outro caçador. Não era um animal que estava mexendo na moita, né? Era um outro caçador. Houve um erro de tipo sobre elementar, o elemento constitutivo do tipo penal, que é matar alguém. Qual que é o erro do tipo aí? Alguém. O caçador achava que naquela moita que estava balançando era um animal, e ele foi e atirou na moita. Só que quando ele foi ver, ele tinha matado um outro caçador. Esse é um erro do tipo essencial. Tem um outro exemplo também, que é velho pra cacete também, esse é da época do Rui Barbosa, que é quando o pessoal vai para um luau, tipo, leva o violão, numa floresta, aí um amigo quer pregar uma peça no outro e se veste de urso, né, ou de leão. E aí a fantasia era tão convincente que ele chega perto e o amigo vai e atira, achando realmente que era um leão ou um urso de fato. Não tem urso no Brasil, né, pessoal? Então esses exemplos aí eu acho bem chatos, mas é o que a gente... Eu vou depois fazer outro vídeo com exemplos mais novos. Aqui nesse mesmo vídeo eu vou citar outros exemplos também. Eu já falei do João, que achou que... dos materiais de construção, que ele achou que era coisa abandonada, e era do José, que estava construindo uma casa. Então, João achou que era coisa que estava abandonada, que tinha sido jogado fora. Porém, era do José que estava reformando sua casa, aquele material de construção. Então ele errou no elemento do tipo penal, coisa alheia, né? Então ele acabou furtando, mas houve um erro do tipo. A intenção de João não era furtar, assim como a intenção desse caçador não era matar, né? Nesse exemplo aí dos livros de Rui Barbosa, do urso, do cara, da moita que se mexe, né? Então houve um erro do tipo com relação a um homicídio. Que a intenção dele não era matar nem o caçador, nem um amigo que se fantasiou de leão ou urso, né? No exemplo que eu dei, do luau, o amigo se fantasiou de leão, entrou atrás de uma moita lá, o pessoal, olha o leão, achou que era um leão e deu um tiro, era um amigo querendo pegar uma peça no pessoal. Exemplo da época do Rui Barbosa. Esse exemplo aí, pessoal, o amigo queria matar o caçador? Não. Matar o amigo queria pegar uma peça? Não, ele errou no tipo. Tá? Esse tipo essencial, a gente ignora o elemento constitutivo do tipo legal.
matar alguém, né? Como consequência, para esse caçador, matando alguém, qual é a consequência que vai ter, né? Vai depender se o erro foi inevitável ou evitável. Inevitável é quando é desculpável e evitável é quando não é desculpável. Se estivermos de um erro de tipo inevitável, vai excluir o dolo, tá? Ele vai ser absolvido, né? O que absorve é outra coisa, é absolvido. Quando a gente vai fazer vídeo, sempre vem uma palavrinha que ela vem errada, normal. O dolo está excluído, né? No erro do tipo excusável, desculpável. Vou dar um outro exemplo mais atual para a gente sair um pouquinho da época do Rui Barbosa, né? Que é esse exemplo do caçador, pelo amor de Deus, eu acho que até o Rui Barbosa achava que era velho. Um exemplo legal, pessoal, é do... Aconteceu comigo, eu fui viajar, quando cheguei no aeroporto, eu tinha uma mala azul, e aí, quando eu cheguei no aeroporto, naquele momento da esteira, eu peguei a minha mala azul e fui pro hotel. Quando eu cheguei, abri, tinha os dólares, tinha câmera, eu vi que não era a minha mala. Então liguei para o aeroporto e falei, olha, eu acho que eu errei a mala. O aeroporto mandou um carro lá no hotel, levando a minha mala para trocar pela mala que era de outra pessoa. Olha só, a minha intenção era subtrair coisa alheia, que é o artigo 155? Não, eu errei sobre uma elementar do tipo penal, alheia. Eu achei que era uma coisa própria, que era a minha mala. Só que eu errei, houve um erro do tipo ali. Eu peguei uma coisa alheia achando que era uma coisa própria. Eu errei sobre uma elementar do tipo penal, coisa alheia, achando que era coisa própria. É inexcusável? É desculpável? Sim, qualquer pessoa poderia passar por isso. Se não colocou uma fitinha vermelha lá, enfim, para especificar ou particularizar a mala, personalizar a mala, qualquer pessoa pode cair nisso. É o que Greco fala. Se uma pessoa normal poderia cair nessa situação? Sim, poderia errar a mala, sendo malas idênticas. O Greco coloca uma pessoa normal. O ordenamento jurídico fala a pessoa mediana, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. A pessoa que é normal, não é aquele inteligentíssimo, que é altíssimo, nem aquela pessoa que tem deficiência mental. A pessoa normal erraria? Sim, então é desculpável, é um erro do tipo que é inevitável. Qualquer pessoa poderia cair nessa. Agora, a minha mala é azul. Se eu pegasse uma mala amarela 3 vezes maior que a minha, né? Se bem que hoje no aeroporto tem regras, né? Que se você for com uma mala muito grande, você tem que pagar o excesso e tal. Mas se eu, enfim, não é o caso. Mas se eu pegasse uma mala amarela, não tivesse nada a ver comigo, é um erro de tipo, é evitável. Eu poderia ter evitado. Entendeu? Aí vai analisar o caso concreto, pode ser que vai ter culpa nisso aí, né? Pode ser que seja culposo, porque entra negligência, né? Faltou atenção da minha parte. A mesma coisa do celular, que é um exemplo bacana que o pessoal dá, que também já está ficando velho esse exemplo, mas tudo bem, né? É menos velho do que o caçador. Está na mesa com os amigos lá, e na hora de ir embora você pega o seu celular. Quando chega em casa, você viu que você não era o celular de um amigo. Então você volta no lugar, o pessoal ainda está lá e troca de celular. Erro do tipo, você quis subtrair aquele celular? Não. Você pegou um celular que era igual ao seu. Onde é que está o erro do tipo aí essencial? Essencial, tá, pessoal? A gente está conversando sobre essencial. Está justamente porque você achava que aquele celular era seu, era coisa própria. Então você errou no elemento do tipo constitutivo, o elemento constitutivo do tipo penal, que é coisa alheia, achando que era coisa própria. É desculpável? É inevitável? Sim, qualquer pessoa, como o Greco fala, uma pessoa normal, poderia acontecer isso com uma pessoa normal? Sim, poderia, então é desculpável, é inevitável, então exclui o dolo. Agora, a mesma situação, pessoal, você está lá com os amigos,
e seu celular é um celular, um Samsung antigo, e você pega um iPhone do amigo. É um erro de tipo evitável. Por quê? Ele é evitável e indesculpável. Por quê? Que é inexcusável, né? Que é essa palavrinha aí. Que é indesculpável. Porque, poxa, se o celular é um Samsung velho, aí você pega um iPhone novo do amigo, não vai, aí exclui o dolo, mas num caso concreto você pode responder por culpa, negligência, enfim, você não está furtando, é um erro de tipo, mas é um erro de tipo evitável, uma pessoa normal não cairia nessa situação, né? Uma pessoa que a doutrina jurídica fala, uma pessoa mediana, né? Uma pessoa média, não cairia nessa situação. Então, é um erro de tipo indesculpável, exclui o dolo, mas pode responder, num caso concreto, por culpa. Agora vamos falar sobre o erro de tipo acidental. Bom, pessoal, vamos falar sobre o erro do tipo acidental, né? Tem uma essencial, que a gente já conversou, já expliquei aqui, e tem o acidental. O acidental, o erro do tipo recai sobre os dados secundários, dados periféricos do tipo penal. Vejam só, o erro do tipo acidental, ele pode se dividir em 5 espécies, tá? Erro do tipo acidental sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre o resultado diverso do pretendido, sobre a execução e sobre o erro do nexo causal. Alguns livros tratam em ordens diferentes, mas é isso. Sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, sobre o resultado diverso do pretendido e sobre o erro nexo, o erro acidental, erro do tipo acidental sobre o nexo causal. O erro sobre o objeto não tem previsão legal. O que eu vou comentar aqui é totalmente doutrinário, porque as outras espécies todas têm um artigo amparando no Código Penal. Nessa espécie, o erro acidental do objeto, o agente se confunde quanto ao objeto material, coisa, né? Por ele visado, atingindo objeto diverso. Ele visa um objeto, né? Porém, ele atinge um objeto diverso. Ele pode atingir objeto diverso do pretendido quando, ou seja, quando se confunde, uma confusão mental decorrida do erro, né, na execução do crime. Exemplo, João quer subtrair um relógio de ouro que está numa joalheria. Porém, depois que ele termina o furto, ele descobre que é uma réplica, um relógio de ouro, não é de ouro, é de bijuteria que custa R$20. Então, olha só, João quer subtrair um relógio de ouro, por erro, acaba subtraindo um relógio réplica, bijuteria. Acaba por confusão mental, né? É uma representação equivocada do objeto material coisa, ele acaba se confundindo. Esse é o erro do tipo sobre o objeto, tá? Então, o erro do objeto, existe, por exemplo, um outro exemplo, um colar de pérolas, né? Então, o agente vai lá e vai furtar aquele colar, depois descobre que é uma bijuteria. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. É uma bijuteria nesse colar. O que aconteceu? Erro do tipo acidental com relação ao objeto. A intenção dele era furtar achando que estava roubando uma joia cara, né? Porém, ele furtou uma réplica, que é um colar de pérolas réplica que não valia nem R$15. Entra aí o princípio da insignificância? Depende, pessoal, porque olha só, a doutrina vê da seguinte forma, independente se ele subtraiu uma coisa, houve um erro do tipo, né, que vai ser um atenuante para ele, porém, não deixa de ser furto, né? Então, ele vai responder sim por furto, com uma atenuante, né?
Porque vai depender também, por exemplo, se não teve ameaça ou grave violência, né? Grave violência seguido de ameaça, ou ameaça seguida de violência, que aí vai depender de cada caso concreto. Mas se não houve nada disso, de qualquer forma ele vai responder por furto, né? Independente da... Porque, enfim, tem uma doutrina que fala a doutrina da concretização, a teoria da concretização. Ele concretizou um furto, né? Então ele vai responder sim por furto. E o erro do tipo que recai sobre a pessoa, né? É o erro do tipo acidental sobre a pessoa. Tem previsão legal, tá, pessoal? Tá no artigo 20, parágrafo 3º do nosso código. Vamos ver aqui. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro do tipo sobre a pessoa. O que fala o Código Penal? Erro do tipo sobre a pessoa, artigo 20, tá? Deixa eu aqui corrigir um pouquinho, senão tá meio torto. Ó. Sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olha que interessante esse parágrafo 3º do Código 20. Qual é o conceito do erro do tipo sobre a pessoa? Vamos falar sobre o conceito primeiro. No erro do tipo sobre a pessoa, o agente se equivoca, erra ao representar o objeto material pessoa por ele visado. Em decorrência do erro do agente, o agente acaba atingindo pessoa diversa. Tá? Percebe-se que no erro de tipo acidental sobre a pessoa não existe erro quanto à execução. A execução do crime é perfeita. O erro é da representação. O agente se confunde com relação à vítima, à pessoa. Vamos dar um exemplo. João quer matar seu pai, que é a vítima pretendida, né? Porém, ele chegando lá na frente da casa do sítio lá do pai dele, ele não percebe que de costa o tio parece com o pai, né? Ele acaba matando o tio, né? Por confusão mental. Equivocadamente ele matou o seu tio. De costa, assim, um pouco no escuro, ele achou que era o pai. Percebe-se aí, pessoal, o erro do tipo acidental sobre a pessoa, a execução é perfeita. Ele mata o tio, achando que era seu pai, que entrava em casa. Olha só, uma execução perfeita num cenário de confusão mental. Quais a consequência para João? Vai responder pelo crime de homicídio, levando em conta as condições e qualidades da vítima pretendida, o pai. Então, vítima atingida, o tio. Mas ele queria... Qual que era a vítima que ele pretendia matar? O pai. Então ele vai responder exatamente como se ele tivesse matado o pai. É a vítima virtual, né? Ele matou o tio. Vai responder pelo crime de homicídio, levando em conta as condições e qualidades da vítima pretendida, vítima virtual. Com um agravante que está lá no artigo 61, que é crime contra ascendentes. Tem um agravante aqui no nosso Código Penal, no artigo 61. Isso aí chama teoria, pessoal, da equivalência, tá? O que é a teoria da equivalência? Por mais que ele tenha matado o tio, ele queria matar o pai, matou o tio, houve um erro do tipo um erro de tipo acidental sobre a pessoa. Não importa, ele matou o tio, ele queria matar o pai, ele vai responder exatamente como se tivesse matado o pai. Isso chama teoria da equivalência. Equivale o crime, equivale exatamente como se ele tivesse matado o pai. Embora o pai esteja vivo, né? Ele matou o tio, mas vai responder exatamente como se tivesse matado o pai. Por isso que fala, no nosso artigo aqui fala o seguinte, no parágrafo 3 do artigo 20, não se consideram nesse caso as condições ou qualidades da vítima, o tio, senão a da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Entendeu? Esse é o erro do tipo sobre a pessoa. Agora a gente vai falar sobre o erro acidental na execução. É a nossa terceira espécie, tá, pessoal? A gente
eu comentei o erro sobre o objeto, sobre a pessoa, e agora o erro acidental na execução, também chamado de aberratio ictus, que é os crimes de aberração, né? No latim, aberratio ictus. Essa espécie de erro tem previsão legal, está no artigo 73 do nosso Código Penal. Vamos ao artigo. Artigo 73, redação. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no 3º do artigo 20 deste Código, parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso, ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Vamos ao conceito, tá, pessoal? Quando acontece o erro na execução dos meios, né? Então, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoas diversas. Por quê? Por causa de houve falha nos meios. Um exemplo clássico disso é a má pontaria, né? Então, mas primeiramente eu queria trabalhar mais o conceito. O que é o erro na execução? Esse aberratio ictus, que é a terceira espécie do erro acidental por execução. Aqui, por acidente ou uso dos meios de execução, ou mau uso, né, dos meios de execução, o agente acaba atingindo pessoa diversa. Pretendia atingir a pessoa A, mas por confusão mental, não por confusão mental, e sim por erro de execução, ele atinge a pessoa B, né? Um exemplo, João quer matar seu pai. Ele vai e mira para acertar seu pai, mas por falta de capacidade, manuseio com a arma, ele acaba atingindo o seu tio, o seu vizinho, um exemplo esporádico, né? Repare que não há confusão mental. O que houve é falta de habilidade no manuseio da arma, né? Decorrente dessa falta de habilidade, ele atingiu pessoa diversa. Ele queria atingir seu pai, mas por falta de habilidade com o meio de uso da arma, falta de capacidade no manuseio da arma, ele atinge o vizinho. Quais são as consequências do aberratio ictus? Com um resultado único, o agente atinge apenas a pessoa diversa da pretendida. Será punido pelo crime, levando em conta as condições e qualidades da vítima pretendida. Olha só como vai ser ele vai responder, por exemplo, ele queria atingir seu pai, mas por falta de habilidade com a arma, por mau uso do meio de execução, né, por falta de não ter a devida técnica com a arma, ele atinge o vizinho. Ele vai responder como se tivesse matado o seu pai. É a mesma coisa daquela coisa que a gente falou da teoria da equivalência, né? Responde exatamente como se tivesse matado o pai. Embora o pai esteja vivo, é uma vítima virtual, responde exatamente como se tivesse matado seu pai. Embora ele matou o vizinho, no exemplo que eu dei, né? Então, o resultado, aqui no artigo 73, a gente percebe o seguinte, ó. Ao invés de atingir a pessoa pretendida, que no caso do exemplo que eu dei era seu pai, ele acaba atingindo pessoa diversa, vizinho. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pretendida, né? Que era seu pai. Ele vai responder exatamente como se tivesse matado o seu pai. Tem uma teoria, isso aí eu já falei da teoria da equivalência, né? Que não importa se ele matou o vizinho, mas ele vai responder como se tivesse matado o seu pai. É equivalente, né? Essa é a teoria da equivalência. E pode acontecer também um caso dele, nesse falta de mau uso dos meios de execução, né? Que é o acidente por execução, que é o aberratio ictus. Aberratio ictus. Essas palavras em latim às vezes engasgam na nossa fala, né? Tem uma coisa aí que pode acontecer também, ele atirar no pai
ferir o pai e matar o vizinho. Ele vai responder por... Aí ele responde por lesão corporal e homicídio. É isso, tá certo, pessoal? Tipo, não, ele vai responder por concurso formal, exatamente. Que está no artigo 70. Vamos lá no artigo 70. Artigo 70, está aqui. Quando o agente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a ele graves penas cabíveis, somente uma delas aumentadas, em qualquer caso, um sexto da metade. É isso aí, pessoal. Esse aí é o aberration ictus, que é o erro por acidente, o mau uso da execução, falta de técnica com a arma, é a famosa falta de mira, né? Ele vai responder exatamente, por mais que ele atingiu pessoa diversa, ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Essa é a terceira espécie. A gente falou já sobre a pessoa, né? O acidente de tipo sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre os meios de execução, né? Quando os meios de execução são falhos. E agora a quarta espécie é o resultado adverso do pretendido. O erro de tipo acidental, também chamado aberration criminis ou aberration delitis, né? Aberration delitis. Essa espécie tem previsão legal, tá, pessoal? Está no artigo 74 do nosso Código Penal. Vamos ao artigo 74 ver o que ele fala do aberration criminis. É isso aqui, ó, 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém um resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Então, pessoal, veja que o artigo 74 trabalha uma espécie de erro na execução. Aqui no 74... eu tenho um erro na execução envolvendo resultado diverso. Lá no 73, eu quero atingir uma pessoa, acaba atingindo uma outra, né? No artigo 73. Por acidente, o erro na execução, que foi o que a gente comentou, quando é acidente pelos meios de execução. Aqui, por acidente ou erro na execução, o agente atinge bem jurídico distinto. Ele queria, por exemplo, João quer danificar o carro de José. Isto é, ele quer danificar uma coisa, um bem jurídico, mas ele acaba matando José. Entendeu? Ele atira uma pedra para danificar o vidro do carro de José, mas acaba matando José. Então, percebe-se, olha só, nessa quarta espécie, que é o resultado diverso do pretendido, ele não queria matar José. Ele queria danificar o carro de José, que é um patrimônio. Mas ele atira a pedra contra o veículo e acaba atingindo a pessoa, acaba violando um bem jurídico distinto, que é a pessoa. Percebe-se que ele queria praticar o dano e acabou provocando um homicídio. Ele vai responder pelo homicídio, né, pessoal? Não tem dúvida disso, né? Mas a quarta espécie, ela é diferente de uma falha da espécie que fala sobre acidente, erro do tipo acidental nos meios de execução. Aqui não é por falha de execução. Aqui ele tem um objetivo, só que ele atinge um bem jurídico distinto, um objetivo diferente. Ele quer danificar o carro de José, porém ele acaba matando o José, entendeu? Então ele não vai responder ele não vai responder pela conduta do carro, né? Ele vai responder justamente por homicídio, porque ele acabou matando José. É isso aí, pessoal. Essa é a quarta espécie. E a quinta espécie que a gente vai falar é o erro do tipo sobre o nexo causal.
Aqui o agente produz o resultado desejado, né? Mas o nexo causal é diverso do pretendido. A doutrina divide essa espécie de erro em duas modalidades. Erro sobre o nexo causal em sentido estrito ocorre quando o agente, mediante um só ato, provoca o resultado visado, mas com outro nexo. Por exemplo, João empurra José de um penhasco para que ele morra afogado. Eis que José, ao cair do penhasco, cair no rio, ele bate a cabeça numa pedra e morre por morte encefálica, né? lesão cerebral. Então, o que aconteceu? A morte não foi afogamento, mas foi porque ele bateu a cabeça na pedra. A segunda modalidade é representada por suscetivos nexos, aberration causes. Nessas modalidades, o agente, diante de atos, provoca o resultado pretendido, mas com outro nexo. João dispara em José, imaginando que José está morto. Porém, José já estava sem vida quando João atirou. Então, o erro sobre o nexo causal é a quinta espécie, né, do erro de tipo, e é quando o agente ele quer matar por uma determinada causa, mas a pessoa acaba morrendo por outra causa. Enfim, existe o nexo causal, né? Ele empurrou José do abismo, porém, querendo matar José por afogamento, um abismo que dá num rio lá embaixo. Só que José morreu por bater a cabeça numa pedra. Isso aí é o erro de tipo com relação ao nexo causal. Existe ele no sentido estrito, quando é por um só ato, e existe ele no sentido causes, que chama, né? Nexo causal com várias causas, quando um exemplo que eu dei, né? João dispara em José, imaginando que José está morto e joga o corpo no mar, mas José ainda estava com vida e ele morre afogado, né? Então é um exemplo aqui quando tem várias causas. Então pode ser por um só ato ou por várias causas. Essa quinta espécie, que é o erro do nexo causal, um erro acidental, erro do tipo acidental por nexo causal. Agora a gente vai falar sobre erro de proibição. Enquanto no erro do tipo a gente tem uma falsa percepção da realidade fática, a pessoa não sabe o que faz, ela tem uma falsa percepção, ela acha que é uma coisa e é outra. O erro de proibição é diferente. A pessoa ou ela tem uma ignorância da lei, que segundo o Código Penal, é inexcusável, ou ela age de uma forma errada, ilícita, e acha que ela está respaldada pelo direito, ela vai ser jurisprudenciada pelo direito numa atitude errada que ela está fazendo. Então, o erro de proibição, ele é citado no artigo 21, que eu vou ler aqui. Artigo 21, redação. O desconhecimento da lei é inexcusável, indesculpável, né? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta a pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, na circunstância, ter ou atingir essa consciência. Esse é o erro de proibição. O que a doutrina fala sobre o erro de proibição, pessoal? Primeira coisa, para se falar de erro de proibição, tem que falar de potencial consciência de ilicitude, que é o segundo elemento da culpabilidade, representando a possibilidade que tem um agente imputável de compreender a reprovabilidade de sua conduta. É claro que não se exige do agente, a doutrina,
uma compreensão técnica com conhecimento jurídico sobre o engajamento do evento, mas apenas que tenham condições de perceber que certos comportamentos, não encontrando respaldo no direito, que certos comportamentos não têm esse respaldo e que é comportamentos errôneos, reprovados. Contenta-se que uma percepção leiga aqui tem uma valoração paralela na esfera do profano. Isso é o que a doutrina fala. Com a evolução do estudo da culpabilidade, não se exige mais consciência da ilicitude, mas se exige sim a potencial consciência. Não mais se admite presunções irracionais. Não se trata de uma consciência técnico-jurídico-formal, mas da chamada consciência profana do injusto, constituída do conhecimento da antissocialidade, da imoralidade e da lesividade da conduta. A única causa excludente da potencial consciência de licitude é o erro de proibição. A única dirimente que afeta o potencial da consciência de licitude é o erro de proibição. O erro de proibição está trabalhado no artigo 21 do Código, que eu acabei de ler para vocês. Percebe-se aqui, pessoal, que o agente ignora a lei e a ilicitude do fato, né? A reprovabilidade do fato, o agente desconhece a lei e a reprovabilidade daquele fato que ele está exercendo. O erro de proibição, se inevitável, exclui a culpabilidade. Se evitável, reduz a pena. Vamos a um exemplo, né, sobre erro de proibição. João desconhece a lei e a ilicitude do fato. Vamos dar um exemplo do João. O João fabrica açúcar em sua casa. Só que existe uma lei que fala que é vedado, né? É totalmente proibido você fabricar açúcar em casa. É uma lei que foi aprovada já em 2006. Como o João desconhecia essa lei, ele desconhecia a ilicitude do fato. O erro de proibição ele recai sobre a ilicitude do fato. E aí ele pode alegar erro de proibição, ele pode falar, poxa, realmente não sabia que não era permitido fabricar açúcar em casa. Por quê? Porque ele ignorava, por isso que fala que recai sobre a ilicitude do fato, né? Ele ignorava o conhecimento, o potencial conhecimento dessa lei. Agora, vamos dar um outro exemplo, né, de erro de proibição. O cara é fazendeiro, né, e aí entra lá na sua fazenda um latifundiário, ele pega a sua espingarda e vai lá e mata o cara que entrou na fazenda dele. Pessoal, deixa eu ajeitar essa cana, desculpa. Ele mata o fazendeiro. Então, ele acha que ele está protegido pela legítima defesa. Mas não. Ele poderia muito bem ter chamado a polícia, falado, tem um invasor aqui nas minhas terras. Porém, ele achando que ele está protegido por uma lei que não é que ele cria, ele acha que ele está amparado, ele tem essa falsa percepção com relação ao ato jurídico, sobre a ilicitude, uma falsa percepção da ilicitude. Ele acha que está amparado pelo direito. Não é legítima defesa. Não é legítima defesa. Legítima defesa é quando a pessoa ela tem que se defender, né? Ou defender o trem de uma ameaça que ela tem que escolher sobre a vida dela ou a vida da outra pessoa. Não é o caso aqui. O latifundiário entrou na fazenda do fazendeiro, ele não tem o direito de ir lá e matar o cara. Não tem esse direito. Então, ele poderia ter ligado para a polícia, falar, tem um invasor aqui na minha terra. Então o erro de proibição, o agente
ignora a lei. E às vezes ele acha que ele está amparado pela lei, isso que é pior. O erro de proibição pode ser direto, indireto ou mandamental. São essas três categorias, né, que eu coloquei aqui, pessoal. Ó. Erro do tipo essencial e acidental. O essencial se divide de inevitável e evitável. O acidental sobre o objeto, a pessoa, o meio de execução, o resultado diverso do pretendido e o nexo causal. O erro de proibição é o direto, o indireto e o mandamental. Vamos começar pelo direto. Qual que é o erro de proibição direto? É quando o agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva, ou porque o agente ignora, ou porque não conhece completamente aquela lei. Não entende o seu âmbito de incidência. O erro de proibição direto recai sobre a conduta de uma norma proibitiva. Vamos dar um exemplo. Um holandês habituado a consumir maconha no seu país de origem, Holanda, né, acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil, equivocando-se sobre o caráter proibitivo da sua conduta. Na Holanda, é normal, é uma prática normal, porém no Brasil é proibido. Então houve um erro de proibição, né? Tem um exemplo clássico, que é o holandês vê uma propaganda brasileira do cara fumando um cigarro de palha. E ele fala, poxa, que legal, lá também é permitido, né? Só que o cara tá fumando um paeiro ou um cigarro de palha na propaganda. E aí, ou numa novela brasileira, e aí ele chega no Brasil e começa a fumar maconha. Porém, ele não sabe que aqui existe uma lei proibindo isso. Ele é ignorante com relação a isso. Então, o erro de proibição, a pessoa sabe o que está fazendo, porém não sabe que é errado. Esse é o direto, tá, pessoal? O erro de proibição indireto, o indireto, tá, agora a gente vai falar, o agente sabe que a conduta é típica, mas supõe que o direito vai ampará-lo, supondo uma causa excludente de ilicitude, ora supondo estar agindo nos limites da discriminante do erro do agente, recai sobre uma norma permissiva, né? Uma hora ele está achando que ele está em legítima defesa, outra hora ele está achando que está em estado de necessidade, ou em estrito direito do dever legal, né? Isso, né? O exercício do dever legal. Ele sempre está achando, mas ele não está, tá, pessoal? Esse é o erro do tipo indireto. E o mandamental, o que é o erro? Desculpa, o erro de proibição indireto, tá? Ele supõe que existe uma lei que vai defendê-lo. Eu vou dar um exemplo aqui. A filha conta para o pai que o namorado bateu nela. Ele vai lá e ele vai e mata o namorado da filha. Ele acha que está agindo em legítima defesa da filha. Mas não está. Ele está fazendo justiça pelas próprias mãos, cometendo um homicídio. Entendeu? Isso é o erro de proibição que recai sobre as excludentes de ilicitude, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício do direito. Ele acha que está dentro desses direitos, mas não está. Isso é erro de proibição indireto. O erro de proibição mandamental, né? O sujeito está lá na lagoa e vê uma pessoa se afogando. E ele fica na dele, vendo uma criança se afogando. Vamos até dar uma gravada nesse exemplo, né? Ele não sabia que a norma obriga a ele ajudar aquela criança. Então é por omissão o erro mandamental. Por não saber, ele erra. Erro de proibição, que cai sobre o mandamento. Ele não sabia que ele devia agir.
E este é o erro de proibição por omissão, né? Então ele erra por omissão, porque, enfim, é evitável, né? Porque existe o erro de proibição inevitável e existe o erro de proibição evitável. O erro inevitável é aquele exemplo que eu dei do holandês. Ele chega no Brasil achando que pode fumar maconha porque ele viu uma novela, um cara fumando um paeiro, e é proibido aqui no Brasil. Agora, esse erro de proibição que é evitável, ele poderia ter ajudado aquela criança. Só que ele, no erro de proibição, ele vai alegar que ele não sabia que era um dever dele ajudar aquela criança que estava se afogando. Esse é um erro de proibição mandamental. Então aqui a gente encerra, pessoal. A gente fez a diferença aqui sobre erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade fática, e o erro de proibição, que é uma ignorância da lei, ou a pessoa sabe o que faz, porém não sabe que é permitido, porque ela tem uma ignorância sobre tais aspectos da lei. Ela sabe o que faz e às vezes ela tem uma ignorância que o que ela está fazendo é o estado de necessidade, é uma legítima defesa, é o estrito cumprimento do dever legal, um exercício legal do direito. Ela acha que aquilo vai ser uma excludente de licitude quando não é, como dei o exemplo do pai que mata o namorado da filha porque ele bateu nela, achando que está fazendo uma legítima defesa da filha. Não está. É um erro de proibição, ele está se equivocado com relação à interpretação da lei. E o erro de mandamento, que é quando o sujeito se omite, ele vê uma criança se afogando e não faz nada, ele teria o dever legal de salvar aquela criança, porém ele se omite. E se agrava mais quando o cara é um salva-vida, né? Que vê uma criança se afogando e fala, não vou entrar, o mar está muito agitado, não sei o que, deixa a criança se afogar, né? Então esse é o erro de proibição mandamental, o último que eu citei. Bom, pessoal, fiz a diferença de erro de tipo e erro de proibição, tá? E qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários. Muito obrigado.